Centro de Mídias, galerinha do quarto ano. Eu sou a Pro Juliana Nadeu e nós vamos para mais uma aula de matemática, exclusiva para vocês aqui do Centro de Mídias. Na aula de hoje a gente vai falar sobre pet shop, tá? O que vende na pet shop. Por isso que o nome da nossa aula de hoje é, olha só, peixes e aquários, né? Então nós vamos conversar sobre peixes e aquários na aula de matemática. E aí eu já deixo a dica para as professoras que vocês podem encontrar sugestões de atividades para complementar essa videoaula no roteiro do professor que já está disponível no repositório de vídeos do aplicativo, tá bom? Essa aula aqui nós vamos conversar sobre peixes e aquários, mas vamos desenvolver essas habilidades. EF03 MA05, EF03 MA06 e EF04 MA03, habilidades relacionadas à resolução de situações problema do campo aditivo, tá bom? E aí, a gente vai então aprender hoje, nós vamos pensar sobre diferentes estratégias para resolver situações problema de adição e de subtração. Então veja bem, criançada, hoje nós vamos falar sobre maneiras diferentes de resolver uma situação problema. Eu vou mostrar aqui hoje algumas estratégias que vocês podem utilizar para resolver as situações problema. E aí, na escola e nas situações em que aparecem situações problema, vocês podem explorar essas estratégias, utilizar essas estratégias, aquela que te deixar mais confortável para resolver. E aí você vai testando outras até você chegar na mais difícil, na mais rápida, tá bom? Então vamos começar? Olha lá, na pet shop do bairro é possível comprar peixes e insumos para aquários. Resolva as situações que ocorreram na venda de peixes, utilizando diferentes estratégias. Então, galerinha, numa pet shop, que aí no bairro de vocês deve ter, é uma loja de insumos, de alimentos para animais de estimação. Na pet shop também vende animais de estimação. Então, olha aí na nossa imagem, temos alguns exemplos do que a gente pode encontrar numa pet shop. Olha lá, a gente pode encontrar alguns tipos de roedores aí, como animais de estimação, tipo hamster, porquinho da Índia, coelho, né? Olha lá, ração, alimento para esses animais, alimento para peixes. Olha, peixes também a gente consegue comprar numa pet shop, aquário, insumos para o aquário, né? Bomba, algas, pedrinhas. Até aves a gente consegue comprar lá numa pet shop e alimento de aves e tudo. Além do que a gente consegue comprar alimento para o nosso cachorro, para o nosso gatinho, enfim, na pet shop a gente encontra diversas coisas aí para manter o bem-estar dos nossos animais de estimação. E hoje nós vamos falar sobre venda de peixes numa pet shop. Olha só, e aí eu trouxe aqui um problema para a gente pensar, uma situação problema. Olha lá, em um dos aquários dessa pet shop havia 37 peixes do tipo colisa e 48 peixes do tipo tetraneon. Quantos peixes havia ao todo no aquário? Então, né, existem várias espécies de peixes aí que a gente pode cuidar num aquário da nossa casa. Eu selecionei essas duas aí para a situação problema. É o colisa e o tetraneon, mas tem outros tipos de peixe e seria muito legal se vocês dessem uma pesquisada aí nos tipos de peixe, né? E em que tipo de aquário eles podem viver. Então, eu encontrei esses dois tipos de peixe, colisa e o tetraneon. Em um dos aquários da pet shop para venda, havia 37 peixes do tipo colisa e 48 do tipo tetraneon. Quantos peixes havia ao todo no aquário? Então, antes da gente começar a resolver a situação problema,
a gente precisa destacar as informações que são importantes e que vão nos ajudar a resolver. Então, eu vou destacar aqui as informações para vocês. Vou pegar aqui o meu marca-texto e vou destacar. A gente tem, em um dos aquários havia 37 peixes do tipo colisa e havia 48 tetraneon. Olha só. Então, a gente já tem duas informações aí, 37, que é a quantidade de peixes colisa, e 48, que é a quantidade de peixes tetraneon. Mas, o que a gente tem que responder? A gente tem que responder o seguinte: quantos peixes havia ao todo no aquário? Então, a gente tem que saber, juntando a quantidade de peixes colisa e a quantidade de peixes tetraneon, a gente vai saber a quantidade de peixes total desse aquário. Então, que estratégias eu posso utilizar para juntar 37 e 48? Eu tenho certeza que vocês conhecem várias das que eu vou mostrar aqui. Por isso que eu vou explorar aí devagar cada uma delas. E eu também sei que vocês devem realizar algum tipo de estratégia dessas aí na sua escola. Então, olha só, a primeira estratégia que a gente vai explorar é a estratégia utilizando a reta dos números. Então, o que eu posso fazer nessa estratégia? Eu posso localizar aí os números que eu vou utilizar, tá bom? Então, eu vou utilizar 37 mais 48, tá? Então, eu vou localizar aqui o número 37, que é a quantidade de peixes do tipo colisa, e vou adicionar 48. Então, eu vou contando aqui mais 48 números, tá? Para a gente ir mais rápido, eu vou contando de 10 em 10. E aí, a gente vai chegar no 48. Então, 37 mais 10 vai dar 47. Mais 10, 57. Mais 10 vai dar 67. Mais 10, 77. Aí, eu já avancei 40, olha só. 10, 20, 30, 40. E são 48 peixes, então eu preciso de mais 8, né? Então, eu estou aqui no 77. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só, vou mostrar para vocês. Do 77, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu somei mais 8. Eu obtive o resultado 85. Então, 37 mais 48 vai dar 85. E dessa forma, a gente utilizou a estratégia com a reta numérica, contando aí, tá bom? Tem outro jeito de fazer, professora? Tem outro jeito de fazer. Olha só, a gente também pode usar uma estratégia de decomposição. Então, a gente pode decompor os números aí, tá? E somar as unidades e depois as dezenas. E aí fica mais fácil da gente calcular. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver 37 mais 48. Eu decomponho o 37 e eu obtenho a escrita 30 mais 7. E decomponho o 48 e obtenho 40 mais 8. Agora, eu vou somar. O 7 com o 8, eu já sei que dá 15. Tá? É um cálculo que eu posso memorizar. E o 30 mais o 40, eu já sei que dá 70. Eu somo o 70 com o 15 e obtenho 85. Então, dessa forma, eu também resolvi o mesmo problema, cheguei no mesmo resultado, mas utilizei uma estratégia diferente.
Então, primeiro a gente fez a contagem na reta numérica e agora a gente utilizou a decomposição dos números para calcular aí, para resolver essa adição e descobrir que eram 85 peixes no aquário. Tem mais estratégia. Essa daqui é uma que eu gosto bastante, que é de cálculo mental. E a gente vai chamar essa estratégia de arredondamento dos números. Arredondamento. Como que a gente vai fazer isso daqui? Nós vamos arredondar os números para um mais próximo, né? Usando aí a dezena cheia, a gente pode falar assim, e facilitar o nosso cálculo mental. Então, olha só, eu tenho que fazer 37 mais 48. O 37, ele fica perto do 40. Então, eu sei que se eu somar 3 ao 37, eu vou obter 40, não é? E o 48, eu sei que se eu somar 2, eu vou obter 50. No cálculo mental, é muito mais fácil da gente resolver aí uma adição com dezenas cheias, vai mais rápido. Então, eu somo 40 mais 50 e vai dar 90. Só que 90 não é o resultado que a gente tem que chegar, porque lembra que a gente arredondou os números? A gente transformou assim, a gente somou 3 no 37 para que ele se tornasse 40 e facilitasse o meu cálculo. E a gente somou 2 ao 48 para que ele ficasse 50 e facilitasse o meu cálculo mental. Agora, o que eu preciso fazer é subtrair essa quantidade aqui que eu adicionei para arredondar. Então, eu adicionei 3 num número e 2 no outro. Ao todo, eu adicionei 5, não foi? Então, é só eu subtrair aqui 5, olha lá, do 90, e eu vou obter o resultado 85. Essa estratégia a gente vai chamar de arredondamento, que é para facilitar aí o nosso cálculo mental. Mas olha só, nós também chegamos ao resultado aí, 85, que é o número de peixes que tem no aquário. A última estratégia, eu sei que vocês conhecem essa bem facinho, porque é a técnica operatória mais convencional que a gente utiliza, que é o algoritmo. Então, vocês também podem utilizar. É quando a gente arma a conta, a gente gosta de falar essa palavra, armar a conta. Então, nós colocamos os números um sobre o outro aí, 37 mais 48, e realizamos o cálculo. Começando pela unidade, então a gente adiciona 7 mais 8, tá vendo? Deu 15. Só que a gente não pode colocar 15 aqui, né? Porque esse 1 aqui, olha só, do número 15, esse algarismo 1, ele vale 10. Então, ele vale uma dezena. Então, por isso que a gente sobe ele aqui, ó. Tá vendo? A gente joga ele lá para a casa da dezena, olha ele aqui. E aí, a gente soma, então, os números que estão na casa da dezena. O 1, que vale 10, o 3, que vale 30, e o 4, que vale 40. Então, 10 mais 30 mais 40 vale 80. Olha o 8 aqui, representando o 80. Por isso que a gente obtém aí o resultado 85, que é a quantidade de peixes que tem no aquário. E aí, pessoal, gostaram de ver essas diferentes estratégias para resolver uma situação-problema? É importante pensar nas estratégias. O resultado da situação, ele é importante, a gente tem que chegar lá. Mas pensar nas estratégias também ajuda a gente aí a ficar mais confortável na hora de resolver e a refletir melhor sobre o problema. Deixei aí como sugestão que o seu professor
proponha outras situações problema de adição ou de subtração para você resolver utilizando a estratégia que você sentir mais segurança, tá bom? Você pode socializar, compartilhar as suas estratégias com seus colegas e observar aquelas estratégias que podem te ajudar a resolver situações de maneira mais ágil, tá bom? Compartilhe aí comigo nas redes sociais as suas estratégias, marcando @juliana.nadeu, e hoje nós aprendemos sobre, nós pensamos em diferentes estratégias para resolver uma situação problema de adição. Nossa aula foi muito legal e já vai ficando por aqui. Eu só peço para vocês darem uma passadinha no formulário de avaliação e dizerem aí para mim o que acharam das diferentes estratégias de resolução numa situação problema. A gente vai ficando por aqui. No repositório de vídeos tem muito mais aulas de matemática. Tchau, tchau!